A maternidade chega para tirar quem encara viver essa viagem avassaladora e maravilhosa completamente do controle. E a gente percebe isso muito rápido, porque talvez você não engravide com a facilidade e rapidez que imaginava, talvez você não se sinta tão bem assim na gravidez, talvez ela seja mais curta ou mais longa do que o previsto e quando o bebê chegar, talvez você sinta medo ao invés de sininhos tocando. E por mais que existam livros maravilhosos, muita gente legal por aí falando, nada te prepara para essa jornada que é educar um ser humaninho e principalmente se reeducar durante o processo. Uma nova mulher e um novo homem nascem com o nascimento do filho. A gente aprende que mesmo nós sendo os adultos, são os nossos filhos que passam a maior parte do tempo nos ensinando muito. E é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui no Mil e Uma Tretas, as coisas mais valiosas que o meu filho me ensinou. Olhar o mundo através dos olhos deles nos traz a possibilidade de olhar de novo como se fosse a primeira vez. Perder a urgência da vida adulta para viver a potência de um presente em câmera lenta, principalmente nos primeiros anos de vida. Experimentar emoções e sensações, abrir mão de ser o centro do mundo para deixar o seu filho ocupar esse lugar. É sobre tudo isso e muito mais que a gente vai falar aqui hoje com dois convidados que se empenham diariamente nessa troca. Por isso, antes de mais nada, muito boas-vindas à nossa plateia Mil e Uma Tretas e aos nossos convidados, o ator e diretor, pai da Antônia e do Joaquim, Júlio Andrade, e a atriz e fotógrafa, mãe do Joaquim, Ellen Clarice. Muito bem-vindos! A gente tá animado. É um casal que a Thay, ela tá com muita expectativa. Estamos, as duas. Ela me botou muita expectativa também pra esse casal. Eu queria muito trazer o casal pra cá, porque a gente sabe da escassez que é um pai que exerce a paternidade, né? Sim. E a gente assiste de perto aí a família de vocês e eu vejo o Julinho exercendo a Pai função sendo de pai. Sim. Mas eu não me vanglorio por causa disso. Não, zero. Assim, Nem a Nem gente. é o lugar. Nem a gente. Por Não, isso que eu estou não acho que seja uma grande coisa ser um pai presente e tal. Não acho mesmo. Acho que isso devia ser. É sobre isso que a gente quer falar, é exatamente esse lugar, porque infelizmente não é a realidade, né? Então, é exatamente esse lugar que a gente quer trazer de fala. Como é que foi para você essa jornada, né? O decidir formar uma família, né? A gente brincou quando a gente decidiu vir, a gente falou, nossa, a gente vai chegar lá e vai trazer uma polêmica. A gente vai falar bem de maternidade em algum lugar, mas com muito cuidado e com muita delicadeza e sabendo da preocupação que é falar sobre isso e sempre pensando na quantidade de mães que tiveram histórias completamente diferentes da minha e da nossa maternidade, né? Eu e o Julinho, a gente se encontra num lugar de uma essência muito parecida, de histórico de família mesmo, de uma família muito simples. E eu cresci vendo a minha mãe com muitos filhos. Eu sou a 8ª filha de 10 irmãos. São 10. Então, Eu tinha esquecido disso. a minha experiência, ela começa cedo de alguma forma, porque eu tenho a minha mãe como uma grande referência de maternidade. E eu confesso que quando eu fui ter o Joaquim, e à medida que eu fui acompanhando as maternidades à minha volta e das mulheres e dos relatos das mulheres, eu me assustei. Porque eu falei, meu Deus, como é possível eu sentir tantas e tantas e tantas coisas nesse momento que é tão poderoso e transformador, que eu nasci junto com o Joaquim na chegada dele, de novo, mas acho que a referência da minha mãe e a bagagem da minha mãe me trouxe uma força e uma coragem para seguir a maternidade que eu sonhava. Então, eu tive uma gestação muito saudável, uma gestação muito feliz, muito desejada, mas eu confesso que eu escolhi muito bem o pai. A gente escuta muito essa história, eu vou escolher muito bem a mãe do meu filho, né? Esse horror que é essa frase, que eu acho ela terrível. E aí eu brinquei com ele que isso também, porque eu não sonhava em ser mãe, mas quando eu conheci o Julinho, eu sonhei em ser mãe. Ele já era pai. O desejo dele e a paternidade dele é algo A minha história como pai impressionante. começa com a Antônia, que era é minha filha do coração, né? Porque eu namorei a mãe dela durante 4 anos e meio, 5 anos, e a gente separou, e nesse gap de tempo ela
teve um relacionamento com um cara e engravidou, e a gente começou a voltar, a reatar a nossa relação, e de repente descobriu que ela estava grávida. E foi um choque, tanto para mim quanto para ela, assim, e tudo, e a gente decidiu assumir essa criança juntos e tal, e a Antônia está com 20 anos hoje. Uau! A Antônia, os pais biológicos dela são arquitetos, e ela decidiu fazer cinema, ela estuda cinema em Madrid. Que demais. E a gente teve... durante 4 anos eu fui full time, assim, fui pai dela mesmo, a mesma coisa que o Joaquim. Eu conheci assim, o Julinho, a Antônia era muito pequena. muito pequenininha. E frequentava a casa desses amigos. E os anos mais importantes da vida É, dela são era os você que primeiros. estava ali do Sim, lado dela, exatamente. assim, para Sim, formar exatamente. ela como Sim. ser humano, a primeiríssima infância eu dela. tive você muitas coisas incríveis, assim, porque depois de 6 meses o pai biológico chegou, eu apresentei pro pai biológico, pro Juan, né, falei, essa é sua filha, minha filha, esse é seu pai. A Antônia lidou muito bem com isso, assim, até hoje ela é tranquila com 2 pais e tal. E eu acho que a minha história começa ali, né, nesse desejo de ser pai, assim, desde sempre. Eu acho que eu nasci com o desejo de ser pai. Eu acho que quando ela fala da nossa essência... O Julinho nasceu para ser pai. Quando eu conheci ele, e já com a história da Antônia, e eu via nos olhos dele o brilho dele contando, olha que corajoso, né? Ele resolve assumir a Antônia de um jeito tão bonito. Aquilo mexeu Verdadeiro, muito né? comigo. Tão Eu não queria ser verdadeiro. mãe. Júlia, eu não tinha esse Nossa, desejo. eu lembro de vocês muito Não no era um comecinho. sonho, nunca foi. E Eu aí, não então, amei mesmo. todos os meus valores foram bagunçados, assim, né? Porque meus amigos falavam, como que você vai assumir uma filha que não é sua? Imagina 20 anos atrás como era, se hoje ainda é, né? Imagina 20 anos atrás. Então, teve muitas coisas assim, meu pai falou, cara, se você trouxer ela pra gente, não tira ela da gente, meu filho. Só isso que o pai te pede, então teve muitas coisas fruto assim. também não cai e longe do pé, né? Eu amadureci. O avô desse, tipo, Eu qualquer outro amadureci poderia... muito, cara, assim, com essa coisa da Antônia, assim. Eu revi muitas coisas, eu entendi muita coisa, assim, sobre família, sobre amor, sobre você escolher uma pessoa para amar mesmo, né? Filho você escolhe, né? É todo dia, né? E eu acho que quando ela fala essa coisa da essência, a gente é mesmo na essência muito parecido. Eu criei meus irmãos também. Eu trocava a fralda dos meus irmãos. Você tem muitos irmãos também? Eu tenho, não, sou eu mais 3, né? Bom. Mas eu sou o mais velho, é 4. uma galera, né? É uma galera. Mas assim, o Ravel, meu irmão, né, que é ator também, ele tem 15 anos a menos que eu, assim. Eu sou o mais velho e ele é o mais novo. E o Ravel eu criei também, o meu irmão Conrado, a minha irmã Maitê, mamadeira, comida. Eu fiz comida muito... Moleque, eu já sabia fazer comida, me virava. Ele me E eu contando acho que essas isso, histórias, assim. eu lembro dele falando, eu fazia arroz com feijão. Eu falei, como assim, com 9 anos? Sim, eu fazia, minha mãe me ensinou. Então, o Julinho estava preparado para a maternidade de um jeito que talvez eu não estava tão preparada quanto ele. E isso foi muito interessante, porque... E talvez essa experiência e essa segurança dele tenha passou muita tornado o seu processo confiança mais pra leve, mim. porque ele estava lá Sim, seguro com do que ele... certeza, porque eu tinha a referência Pra da te minha amparar e mãe, tudo. com os 10 filhos dela, Caraca, gente, sua que é mãe uma quer conhecer realidade sua mãe. muito maluca, de partos naturais. Imagina essa mulher, essa força da natureza. Imagino. Mas com muita pressão em cima dela e muito cansaço. Gente, não consigo Não. fazer essa conta. Assim, Não é é surreal. Não É dá, surreal. né? É muito louco hoje eu isso, olho né? a minha Você mãe e eu fala falo, 10, como você conseguiu? Não, e e ela é outra uma coisa. força da natureza, ela é E outra linda, coisa, potente. o meu sogro era um cara muito incrível, assim, muito amoroso, é um cara que trouxe muito amor, muito afeto para dentro da família, Sim. né? E eu lembro que quando eu conheci Mas era ele, um pai mas era um pai que né, assim, era músico, saía ele para viajar, ia tocava, tocar. E, né, aquela maternidade que a gente já conhece. Então, ela que ficava. E eu acho que essa referência de eu ver ela ficando e cuidando, gerou em mim uma ansiedade de, meu Deus, vai ser assim? Do tipo, será que eu quero ou será que eu tô fora? Aí você E eu encontra tive um pai uma surpresa maravilhosa. completamente oposto ao Oposto. seu pai que você teve e te Oposto. deixava talvez... Porque eu acho, assim, que a coisa de ser mãe, eu acho que é o trabalho mais árduo que existe, assim. Sem dúvida. Eu acho que é o trabalho mais difícil que existe. Você ter um bebê que você coloca ali para mamar, que suga a sua energia, né? Que você não tem descanso. Eu lembro que quando a Ellen, o descanso dela era tomar banho, assim. Nossa, eu adorava tomar banho. Eu
demorava horas. Mas em algum lugar, a maioria das mulheres estão em casa fazendo esse trabalho que é invisibilizado, com zero dinheiro na conta, sem ter liberdade para pintar um cabelo. Quando eu voltava, né? Porque era uma época que a gente, no início, eu tava fazendo sob pressão, né? Eu tava muito sob pressão lá na Globo fazendo a série. E quando eu voltava, que era toda semana, né, amor? Mas era um contra todos ainda. Ah, mas é que eu intercalava, né? Você pulou. Mas eu ficava com 2 meses de folga. Quando o Joaquim um nasceu, eu fiquei 4 meses sem trabalhar. Fiquei 4 meses, a gente ficou junto, 4 meses. Acho que foi até mais, acho que até foi uns mais 6 meses, assim. Mas essa... privilégio maravilhoso. Mas essa dinâmica... A gente mais dentro da escolheu nossa essa profissão. dinâmica, porque na verdade o Joaquim, ele não foi programado, assim. Foi uma... O Julinho sempre quis ser pai, eu tinha muito medo de ser mãe, assim, no início. A gente engravidou e o nosso primeiro filho a gente perdeu logo no início da gestação, que é muito comum. Uhum. E eu acho que esse luto fez com que a gente... Esse luto fez a gente ter desejar certeza que a gente queria muito ser Porque quando a gente soube que estava grávido, foi a maior emoção da nossa vida, né, amor? Foi muito Assim, lindo, assim. E isso foi uma das coisas, essa primeira gravidez, susto. Ela fala que eu me ajoelhava. Ele se ajoelhou e agradeceu. E eu tava assim, nossa, será? Não, Julinho, que loucura, meu trabalho, minha vida. Eu apavorada e ele ajoelhado, com as mãos pro céu, dizendo, e eu nem sou de obrigada, Deus, obrigada. E ele chorava. E aí eu fiz assim, meu Deus, esse homem quer muito. E aí eu quase que tive que... Nossa, eu preciso dar um filho pra ele quer demais. Eu tava com 1000 dúvidas. E ele ali agradecendo ao céu. E aí eu falei, não, realmente ele precisa desse filho. E a gente vai ter esse filho. E aí o que aconteceu? A gente perdeu. E aí foi o luto. E no mês. luto, na dor que você vê a parceira que você tem. E aí a gente se agarrou no luto. Eu lembro que a gente ficou uma noite inteira, né, amor? No luto, assim, tipo, sem conseguir dormir. Foi muito duro, porque assim, quando dolorido. a gente perde, e é muito comum, várias mulheres passam por isso, Sim. né? Mesmo com uma rede de apoio, amigos, queridos ligando, mandando mensagem, ninguém sabe a dor, né? A dor que é perder um filho, por mais que ele tenha ficado pouquíssimo tempo dentro da sua barriga. Eu lembro da sensação, porque eu tive um parto humanizado, então eu optei pela expulsão, né, que ela fosse também de uma maneira natural. Eu estava junto também. Que também eu podia esperar. Eu podia fazer tirar a coletagem, fazer a coletagem, exato. Ou você faz essa parada e fica 3 meses, né, para poder tentar de novo, ou você deixa naturalmente. Ou você deixa natural. E eu deixei naturalmente. E ao mesmo tempo, ela sofreu foi uma decisão muito parto, difícil, assim. mas eu tive contração. E na maternidade. Isso Você tudo, tá lá vendo o meu peito na sala ao inchado. lado. Não, mas a gente fez em casa. Em casa. Eu No fiz banheiro, em casa no porque eu chuveiro. queria o parto humanizado que ia Eu tava com ela, eu que iniciar em limpei casa. a parada. Era o Entendi, meu desejo. entendi. Então eu queria viver essa sensação. Então eu tomei uma decisão muito corajosa de Esperar sentir o corpo. em casa. Então ficou eu e o Julinho esperando os dias chegarem. Só que enquanto a gente esperava esses dias chegarem, a gente se olhava e falava: será que ele tá aqui? Dava uma confusão. Será que foi mesmo? De vontade. O coração, E será que a gente vai de novo? Será Porque a que gente funcionou chegou a ouvir o coração. Você, então não, parou mas ela mesmo. falava, eu tô sentindo. Então, passando isso, Nossa, essa é muito dor bom. imensa e esse luto, a gente se fortaleceu muito a gente se nesse agarrou momento. muito. De um jeito assim que eu olhei pra ele e falei, cara, esse cara é muito parceiro. Vai ser muito lindo ter um filho com ele. Foi exatamente a minha história com o Renato. Eu falo que o nosso primeiro filho, eu tive 2 antes, mas o que eu comemorei, o que a gente celebrou e tal, que eu perdi antes, eu falo que ele já veio com um propósito, né? Ele veio com um propósito de transformar tudo para preparar a chegada do irmão. Exato. Existe a Thalia e o Renato antes dessa criança, né? Do nosso primeiro filho, segundo. E a Thalia e o Renato depois, assim. Não teria como o Francisco ter chego antes. Eu acho muito bonito isso que você falou. Mas Eu aceito cada passo dessa história, assim. Eu entendi que aquela gestação preparou para a chegada do Joaquim. Eu acho que você falou muito bem, assim, nesse aspecto, porque toda aquela dor e aquele sentimento que a gente sentiu, quando o Joaquim chegou... É uma união, Senhora. né? É uma união que você não se explica, era né? uma Quando alegria. acontece. E o Joaquim chegou uma 2 meses vontade. depois, assim. Tipo, foi muito rápido. E aí passou tudo muito rápido, assim.
E aí foi um filho muito desejado, assim. Muito. E que nos ensina, né? É sobre isso, né? Que eu acho que ele nos ensinou a ser pai, assim, pai e mãe, sabe? Ele nos ensina a cada dia, todo dia. O Joaquim é um ser muito iluminado, assim. É um cara que tem muita consciência da vida, assim. É impressionante o nosso filho. Não é porque é nosso filho, não, mas é uma coisa... A maternidade a gente fala que sempre transforma, né, muito a gente, né? Aliás, surge, né? Você falou, eu nasci de novo, eu renasci ali uma outra pessoa. E eu acho que isso é uma coisa que acontece. A gente sempre gosta de falar o quanto a maternidade é única e exclusiva para cada mulher, né? Mas acho que essa transformação, ela acontece em todas, ela é inevitável, né? Cada um e o que transforma do vocês seu acham jeito. que mais mudou, assim? Ellen olhando, Julinho olhando para Ellen olhando para Julinho, assim, o que vocês acham que A mais... chegada dele mudou. A chegada dele, o que mais mudou? Eu acho que, cara, mudou tudo. Mudou tudo, a vida ganhou sentido. A vida ganhou um sentido. Eu tenho o nascimento, o parto, né? O parto, porque eu tava lá no parto. A Ellen tava uma leoa, assim. Ela caminhava de um lado para o outro, ela não me olhava muito, assim. Você pariu em casa também, não foi? Começou em casa. Comecei em casa. Foi muito legal. Aí chegou a minha doula, minha médica. Primeiro que eu encontrei uma médica muito maravilhosa, assim, depois de várias tentativas. Eu já tinha ido em 3, 4 e não tinha encontrado. E aí eu encontrei, de fato, Betina, assim, que foi muito importante para a decisão do parto humanizado, porque ela me fortalecia todos os dias nas consultas, dizendo, você é capaz, você vai ter o seu filho da maneira como você quer. E, na verdade, é uma caixinha de surpresas, assim, a gente não sabe o que vai ser o parto. Claro. Então, tinha muito trabalho de intuição e de conexão com o que ela me passava todos os dias. Ela falava muito assim, você tem que conversar com o seu filho já desde a barriga e preparar ele para esse parto, porque você e ele vão fazer o parto sozinhos. Ela falava isso. E eu falava, como assim, Betina? Isso vai acontecer. Então, uma das coisas que o Joaquim me ensinou foi coragem. Porque eu só eu só tive certeza de que eu queria ter o Joaquim com parto humanizado à medida que eu fui vendo que eu era capaz nessa minha conexão e nessa espera, gestando ele e acreditando que isso era possível, assim. Foi uma força muito... E aí eu entro no negócio do parto, que ela tava uma leoa, assim, eu não conseguia acessar ela. Eu olhava pra ela me olhava assim, era um bicho, assim. E eu isso dentro de casa ainda? Não, dentro de casa foi diferente. Dentro de casa foi engraçado isso, foi legal. Posso contar. Ela falou, amor, acho que deu um negocinho aqui. Eu escutei um... Eu falei, será, amor? Aí Final de carnaval. Final de carnaval. Aí a gente falou, vamos ligar pra médica, né? Aí ligamos pra Betina, a Betina falou, Júlio, faz o seguinte, você pode colocar o dedo pra ver se você sente alguma coisa? Ela tava meio estranha, eu achei beleza. Aí eu falei, amor, eu preciso colocar o dedo pra ver. Aí coloquei e falei, ai, senti a cabeça do nenê. O Joaquim estava encaixado. O Joaquim encaixou muito rápido. Eu tive que ficar em repouso. Eu falei, cara, eu acho que eu senti um trem aqui. Ela falou, tá bom, então eu vou parar de beber que eu tô no carnaval. Vou parar de beber que eu tô no carnaval. Aí ela parou de beber, a doula chegou lá em casa. Você que tinha essa informação pra ela? Porque eu ia falar... Aí a doula... Ela falou, espera um pouco, ainda vai ter espera. Um tempo, tem muito tempo ainda. Aqui. Aí a doula chegou antes, eu fui pro chuveiro. Não, mas aí antes da doula chegar, eu botei uma trilha, uma playlist que era um... Não, a playlist que a gente escolheu. Que juntos. A gente falou assim, não, agora a gente vai... Aí eu botei a playlist, deu 30 bonitas. segundos de playlist, ela falou, desliga essa merda. Eu tava com uma dor, e eu falei assim, quero ouvir. E ele colocou um Chet Baker, assim. E eu olhei pra ele e falei, Julinho, o que é isso? E aí ele, a playlist que a gente combinou. Eu falei, tira agora essa playlist. Eu tava, tipo, desesperada. E aí foi, a gente foi pra maternidade, e aí ela tava esse bicho aí, de um lado pro outro, e tal, e foi muito lindo, muito doido. Chegou tudo. num parto, Desculpa. A gente chegou num quarto de parto humanizado, aí tinha bola, tinha colchão, tinha negócio pra pendurar. Banheira, tinha tudo. A Ellen foi pro chão. Ela foi no chão, a gente botou uns lençol embaixo, assim, ela botou uma perna num marco da porta, na outra, assim, e força, e de repente, cara... 5 horas de parto. 5 horas de parto, quando vê, apareceu
Aí que a médica me olhou e falou, vai. E aí eu fui. E aí eu cheguei. E aí eu falei pra ela, o que eu faço agora? Vai. Eu falei, beleza. Amor, vai. Rapaz, daí de repente... Ficou literalmente nós dois. Aí que foi nós dois. Mas tudo isso pra falar que, assim, uma médica num parto humanizado que sabe da parada, assim. Não era pra eu chegar naquele momento que ela tava bichão ali, ela tava querendo a médica, a doula, ela tava com da conexão do feminino ali. Eu era o pai ali que tava ali, esperando ali, né, atento. E quando foi, né, amor? Aí foi. E aí apareceu a cabecinha primeiro, aí de repente veio um braço assim, e aí veio um braço, aí veio a cabeça, e aí eu peguei assim. Aí foi a coisa mais linda da minha vida. Eu não vou chorar aqui, não. Vai sim, chora. Mas aí foi a coisa mais linda, foi tudo isso para falar que esse é o verdadeiro milagre da vida, assim. Ter um filho é um milagre. É um grande milagre. É um milagre. E esse milagre acontece todo dia, porque a criança vai crescendo. E ele vai te ensinando, né? O tempo todo. A gente acha que a gente vai ensinar, mas não. A gente está se conectando com a nossa criança, que a gente esquece. Quando a gente vira adulto, a gente vai esquecendo da nossa criança. E ter filho é isso, é todo dia se conectar com a nossa criança, assim. E não é só presença, assim, a presença você tem que estar presente, mas às vezes a gente está presente, não está presente de corpo, mas não está de espírito, não está atento. Então, às vezes você está no celular aqui, a criança está contando uma história e você não está atento. Não precisa nem estar com o celular na mão. Às vezes o celular não está na mão. Você simplesmente não consegue. Mas eu e a Ellen, a gente tem isso. Faz um exercício desde o primeiro momento da chegada dele. Escuta o nosso filho, porque eu quero que meu filho tenha sempre esse lugar. Confiança. Essa confiança de poder falar qualquer coisa comigo. Esse é como pai, a única coisa que eu quero é que esse diálogo seja aberto. Porque eu, por mais que meu pai tenha sido e minha mãe tenham sido bons pais, eles foram lindamente bons pais, assim, amorosos, afetuosos. Meus pais são, assim, aqueles figura que bota no colo e fica lambendo, assim, de tanto que amam, sabe? E teve um lugar na minha criação que eu não tinha, não era todo o diálogo que eu tinha com meu pai. Eu tinha um limite, assim. Uma geração, né? Acho que uma coisa geracional. Tem a ver com isso também. E eu sempre falo isso com meu filho. Filho, você pode me falar qualquer coisa, eu quero que você me fale. Porque eu acho que isso que é o que a criação... Mas eu acho importante falar também... É importante na criação. Sobre esse tempo quando chega, né, o filho. E a gente não sabe o que vai sentir, quais vão ser as primeiras sensações, e a vontade... As mães sentem muitas coisas, né? Não é só uma. Assim, o primeiro banho é muito difícil depois que você chega da maternidade, ou enfim... Então, eu lembro de ter essa sensação de que eu tinha nascido de novo, mas, ao mesmo tempo, uma vontade imensa de olhar para ele e de observar o Joaquim, sabe? A cada minuto. E eu acho que, até de uma forma mais privilegiada, de uma certa forma, né? Porque não é todo mundo, eu e o Julinho, a gente decidiu que a gente ia viver a maternidade... assim, intensamente. Integralmente. Integralmente, intensamente. Assim, a gente pegou uma casa na época que era uma casa térrea. Muito simples. Parecia assim. um sítio, mas tinha muitas frutíferas, assim, sabe? Uma casa simples, que quando a gente deu conta, sem programar, a gente estava preparando um terreno para a chegada dessa criança e ele ter essa liberdade. O Joaquim, que a gente teve na vida, que é o assim, que a gente né? teve, sem querer. Tipo, eu fui uma criança solta, que subia em árvore, que brincava na rua, mexia que com se terra, sujava, que mexia comia com terra, que que pegava folha, colocava na boca. ele ficava Eu lembro solto. dessa sensação. Então, o Joaquim, ele cresceu num ambiente assim, que os dois, de alguma forma, sem combinar, levou né, essa primeira infância do Joaquim para esse lugar, e foi muito bonito, assim, acompanhar o Joaquim. A gente passava horas olhando para ele, aprendendo com ele, se reconectando com a nossa criança, e eu não vi o tempo passar. Acho que assim, quando ele foi para o terceiro aniversário, quarto aniversário, foi quando eu tive a sensação que eu li de muitas mães de agora eu preciso voltar para mim.
Eu preciso me encontrar de novo, descobrir o que eu gosto, descobrir o que a Ellen... Até os 4 anos dele você estava imersa Cara, sem a Sim, a necessidade gente nunca de teve Ellen babá, nenhuma. a gente não teve Nada. babá, a gente não teve nada. Eu vivi uma maternidade E muito... como é importante também seu relato, feliz, porque a assim, gente nesse fala início. muito do contraponto, né? A gente fala muito de muitas mulheres que sentem essa necessidade muito mais cedo, mas que estão ali ocupando esse lugar por pura necessidade, não por escolha. Não. Aham, E eu vejo minha mãe te ouvindo falar, porque minha mãe tinha a possibilidade de ter uma estrutura, de fazer a escolha que ela quisesse como você, e ela escolheu maternar e ela largou tudo para se dedicar 5 anos só aquilo, integralmente, intensamente, como você... Mas quando isso é uma escolha, e nem sempre é, na maioria das vezes não é, né? Na maioria das vezes é uma necessidade e aquela mãe tá lá desesperada por Sim. uma gota dela de voltar a respirar, de voltar para a superfície, cansada, sem nenhuma ajuda, sem nenhum dinheiro, sozinha, com muita solidão, Mas e você ali... Eu acho também, Ju, que tem uma coisa assim... a gente decidiu junto essa parada. Por exemplo, quando eu voltava na prática, né? Quando eu voltava do meu trabalho, eu tentava fazer com que ela descansasse, assim. E nesses primeiros 6 meses também, né, amor? A gente tinha uma dinâmica assim, tipo, eu tinha uma sabia. pessoa que me ajudava em casa, sempre tive essa pessoa. Mas a não gente era babá, não era percebeu nunca que a com o Joaquim. a Dona nossa da casa, dinâmica te ajudava. funcionava. Sim. Ele ficou um bom tempo, como que se fala? Licença. Licença maternidade. Licença paternidade. O Julinho teve uma licença maternidade, ele ficou e a gente teve esse privilégio dele estar ali presente. Isso ajudou muito, assim. Isso, muda tudo. Então, eu acho que a gente estava muito apaixonado e muito feliz de ter o Joaquim. Vocês estavam juntos há quanto tempo? 2 anos e meio? 3 2 anos? anos e meio. Eu tô fazendo esse estudo. Tô lendo a mensagem aqui, porque é bem nessa... quando eu falei com a Sofia, ele falou, ele é o único homem que eu vi ser tão ativo com um recém-nascido. Então, Bem isso nessa que eu ia chegada. falar. Eu ia A chegar gente nesse precisa ponto. dele aqui. Porque eu ia chegar assim, nesse ponto que você disse sobre... na prática, eu acho o que é você estar junto? a escolha, né? O que é você estar junto? Eu, por exemplo, eu vejo meu irmão agora, eu sou uma inspiração pro meu irmão. Eu vi ele agora também, com a Yolanda, né? Que é a bebezinha. Meu irmão tá com uma bebê de 4 meses, 5 meses, vai fazer, Yolanda. Porque é muito difícil, cara, você acordar de madrugada, dar o mamar, trocar a fralda e não sei o que. Eu Limpar falava, o cara, umbigo. bicho, Não, e Então, mas mas eu eu já já- tem em essa resposta- coisa física, mas tem tudo que ninguém vê. É os órgãos todos fora do Exato, lugar, os não. hormônios Sim, Na minha caindo. cabeça tava uma Você com uma loucura. barriga de grávida sem filho dentro, Exato. horrorosa, puerpério. Então, mas isso é muito muita doido, coisa. porque eu me senti muito linda. Eu já nem precisava responder. Eu me senti Eu na te ouvindo gestação, falar, eu já eu amava, sei. eu brincava, a gente brincava, porque eu ia pra praia, e a gente foi pra praia com a minha barriga estourando, um ato assim de loucura. Eu e o Julinho, a gente sempre foi muito isso foi instintivo antes, a médica e falou, vocês não corajoso. podem viajar. Não pega estrada, a gente não, 3 horinhas de São Paulo, vamos pra praia. A gente foi pra praia, eu tava com a barriga estourando, e eu fiz uma sessão de fotos que eu brinquei, que eu falei assim, eu me senti na Leila Diniz. Porque eu adorava tirar a parte de cima, eu adorava ficar pelada, eu adorava entrar no mar, eu tava assim, mesmo vivendo de um jeito, eu não sei explicar, assim, eu tava com um instinto da maternidade num lugar de beleza, assim, vendo muita beleza na maternidade. Eu não Ela senti- estava sagrada. Ela eu tava estava sagrada. sagrada. Ela estava sagrada. Mas eu sei a dor que é e a luta de muitas mulheres. Eu Por não sei, isso eu que queria- eu me surpreendo quando eu paro pra pensar e eu vejo assim, cara, que privilégio, que beleza ter vivido Com essa certeza. Eu gestação. queria fazer um estudo se quando o casal engravida num comecinho de relação, Se isso tipo funciona. 1 ano e meio. Não, juro, eu queria essa pesquisa, encomendar pra alguém. Que eu acho que você tá ainda naquele apaixonamento de começo, se o processo Eu ele, acho que ele faz vem sentido. mais Eu gentil acho que do faz que um sentido. casal Eu, por que exemplo, engravida tinha com muito- 10 anos de muito relação. Mas tesão vocês nela. engravidavam Eu tinha quanto muito tempo tesão vocês nela, Nós estavam? eu estávamos achava- 1 ano e meio. 1 ano, não, 2 2 anos. anos, 2 anos. 2 anos. Mas eu acho que respondendo a sua pergunta sobre essas sensações que a maioria das mulheres sentem, é óbvio que se eu tivesse um parceiro que não tivesse ali me ajudando, não tivesse do meu lado, me dando toda a estrutura que todo homem devia dar para uma mulher, Aham, que deveria eu ser ia o surtar, básico. eu O ia Julinho tá aqui enlouquecer. pra isso, Não inclusive, ia pra ser, gente não ia ser alcançar mais saudável, não homens. ia ser romântico da maneira como foi ou como a gente viu essa porque, maternidade. colabora. Você olha só isso, O seu Ju. parceiro te olhando com desejo. Não, era tipo, ele me colabora achava linda. muito. Ele me achava linda, era um começo de namoro. Cada vez que o tempo ia passando, da gestação, ele ia me achando cada vez mais bonita. Joaquim
Joaquim nasceu, ele também trazia isso pra mim, isso faz toda a diferença. Com certeza. Eu acordava na madrugada, Tayla, tinham noites que eu juro, assim, quando eu acordava, o Joaquim já estava no meu peito mamando. Porque ele levantou antes. Isso é raro. Eu leio os relatos das mulheres do assumia escuto, eu todas falo, as cara, trocadas de fralda, todos os... Não é um chorinho, agora é você, agora sou eu. Não, eu assumia todos. Porque eu sabia que era foda, porque eu sabia que era difícil. E eu tinha que dar esse descanso pra ela. Então, eu nunca deixei, né mamãe? Assim, a gente brincou, eu brinquei uma época com ele que eu fazia falei, ela só era falta mãe, o ela peito, só Julinho, pegava- você tá ótimo, você tá arrasando. Só falta o peito, porque a primeira oportunidade Fazia que eu as fotos. tinha, eu pegava minha bicicleta e eu ia pelo bairro, andava de bicicleta em volta do bairro. Isso também. Eu saía. Quando ele estava presente ali, eu ia viver as minhas coisas. Eu nunca deixei, eu nunca tive essa culpa de... eu era tão presente na vida do Joaquim que quando eu precisava sair, eu saía tranquila. Mas porque tinha essa base. Que é a base que toda mulher A sua tinha dupla, que ter. né? É minha Ocupando dupla. a sua responsabilidade. Que normalmente Sim. a sua dupla tá pegando a mochilinha do jogar bola. Uhum. No dia Nossa. seguinte. Cara, eu Nossa, vejo eu meu sei. Pegando a pai, eu vejo mochilinha, meu a plateia pai... tá inteira assim. Não, O meu pai, eu provavelmente tenho eu ia vários enlouquecer com amigos um homem também. assim. O meu pai e alguns amigos, assim, tipo, da minha idade, assim, que tem filho também, os amigos aí. A Você gente aí tem que tá me vários. olhando. Os caras não têm a memória de trocar uma fralda do bebê. Os caras nunca, sabe, não têm essa memória, nunca fizeram isso, de dar um banho, sabe, de, sei lá. Primeiro banho, o Joaquim chegou com a... Primeiro banho foi do Renato também. o Julinho foi pro chuveiro com ele em pé. O Guto também. Dentro do parecido. e eu falei, pô, que coisa linda, assim, que instinto também, sem medo de dar aquele primeiro banho. Cara, sem Desde contar do que isso pra início, criança assim, é era- maravilhoso, cara. Eu sei que lá na frente eu vou ter um filho que, porra, tá tudo na memoriazinha dele, no HDzinho dele, esses encontros de madrugada, essas cantorias que a gente fazia de madrugada, esse cocô. A gente falava, vai passar. Vai isso passar. também. Sabe, Tem quando muita ficava coisa. mais difícil e mais difícil, a gente se olhar e falava, isso não é pra sempre, isso vai passar. A gente precisa viver esse momento. Porque ele é muito poderoso, ele te dá Cara, muita essa coisa. coisa, tem muita gente falava também, a criança tem que dormir no quarto dela. Isso é muito legal, uma vez vendo essas coisas, né, de tipo, as pessoas falando, livros e programas, não sei o quê, caiu na minha mão o negócio do... Da cama compartilhada. Não, do Cantinho do Pensamento. Eu falei, tá, vamos fazer o Cantinho do Pensamento. Foram 2 tentativas só. Eu coloquei ele lá, porque ele tava chorando, tava fazendo uma birra, eu coloquei lá, filho, fica aí pra pensar aí no que você fez. E 2 anos. E eu saía e ele saía. Eu falei, filho, fica aí pensando. E eu saía e ele vinha atrás. E eu falava, filho, fica aí. Eu fazia a repetição, fica aí até cansar. Teve uma hora que ele não aguentava mais, que ele tava exausto. E ele falou assim pra mim, volta pro trabalho! Não, volta pro teu trabalho. Volta pro teu babaio! Cara, aquilo pegou em mim, num lugar, que eu falei, amor, Ele nunca ensinando ainda. mais, A faculdade, o mestrado. nunca Nunca mais eu vou mais. fazer o Cantinho do Pensamento. Tá errado mais. esse negócio. O Joaquim- Nunca precisou do Cantinho do Pensamento. Claro. O Joaquim sempre Aí virou foi o uma Cantinho do criança, Diálogo, assim, que é outra coisa. Vamos conversar, outra meu filho, coisa, vamos lá. conexão. E uma coisa não eu sobre acho... desconexão, é Nem sobre sobre conexão. abandono, sobre rejeição. A mesma coisa do dormir junto, né? Eu fico pensando assim, a gente fica pensando, às vezes ele sai de noite, de madrugada lá, quer dar um chameguinho lá na nossa cama, a gente ama. A gente Por nós, deixa. a gente deixava até ali dormindo. A gente ama. Agora não, porque tá grandão já, né? Parece 10 anos. um meninão. Mas ele lembra ainda assim, pequenininho, ele ele- tem esse livre acesso, assim, quando ele precisa, sabe? Eu acho que o filho é isso, é você deixar essa porta aberta, sacou? Aí, da sua casa, do seu amor, do seu coração. Você tem que deixar essa porta. E eu acho que a coisa mais preciosa que eu aprendi como pai, e que o Joaquim me ensinou, é ter paciência, sabe? Ser pai é ter paciência. É. Então, assim, eu respiro, eu ouço. Quando tem alguma coisa errada, a gente, né, amor? A gente traz pra mesa, a gente não fala sobre todos os assuntos. Tem muita com conversa, ele. assim, desde pequenininho, assim. Eu acho que esse ciclo da vida, ele é muito poderoso, né? Ele te dita muitas coisas. Não é à toa que você carrega 9 meses, né? Você já começa a trabalhar a paciência. Muito tempo antes. Nossa, gente. Fala Muito. essa palavra pra mim. É, muito tempo, assim. E as dores, as sensações, o inchaço, seja, né, os enjoos, é tanta coisa.
E aí você já vai aprendendo ali e ele já está conectado com você. Então, quando a criança sai, aí tem o medo do mundo, né? Eu nunca fui uma pessoa medrosa e eu lembro que eu passei a ter medo de entrar no avião, de acontecer alguma coisa comigo, de acontecer alguma coisa com o Julinho. E à medida que o tempo vai passando, ele vai te encorajando a você transformar o medo em coragem para seguir e dar uma vida legal para ele, assim, no sentido de qualidade, de descobertas. Então, eu lembro que a gente falava assim, né, quando eu engravidei, nossa, amor, a gente vai demorar para voltar a viajar. Não, é que todo mundo fala isso, né? Pô, eu preciso demorar viajar antes, fazer umas coisas, antes de e aí ter o Julinho, filho. com com essa generosidade que ele tem, ele falou assim para mim, amor, a gente vai viajar muito mais agora. Ele é muito positivo, o Julinho. Às vezes eu não sou tão positiva quanto ele. E ele falou, a gente vai viajar muito mais. Eu falei, não é Cara, possível. O mais lindo de você viajar, por exemplo... E levar o filho. Não, Peraí, agora ficou muito confuso esse Não, é isso. Não, mas é porque eu lembro disso, assim, da gente ter esse medo de não conseguir... Fazer as outras coisas fazer as outras coisas e viver divertir. Da maneira como a gente vivia, com liberdade. E aí a chegada do Joaquim trouxe pra gente a possibilidade de levar ele. E foi muito maneiro quando a gente percebeu que conhecer ele os era lugares o nosso com o nosso também. filho é diferente. E que ele podia estar com a gente, se a gente estivesse de fato conectado com ele e junto com ele. E eu acho que essa escuta se não deixar diária... o medo paralisar. Porque eu acho que essa é a grande virada de chave. O medo, principalmente para pais de primeira viagem, né? Você já tinha, Antônia, uma experiência que já te trouxe, né? Muitas outras coisas e profundidade no processo, mas quando a gente, principalmente a mãe de primeira viagem, o que a gente vive ali é muito avassalador. É muito louco. E o medo, por mais leve que seja a sua história, a sua experiência, você, como você estava relatando aí, né, do medo, a gente não tem como, porque você vai virar mãe, você renasceu, como você disse, com seu filho. Aí tem o medo que, teve um momento, por exemplo, ali no meu puerpério, que o medo me paralisou. Eu tinha medo de não respirar, então eu fiquei sem dormir, não sei quanto. Aquilo fez a minha experiência ser menos leve, ser mais endurecida. E talvez você falasse, não tem como a gente viajar, porque tem uma rotina, porque não dá, porque não vai dar, não vai esperar, não sei. Então tudo vai muito de como a gente leva. E aí você tem um marido dançando com você do começo e aumentando o som da música e falando, a gente vai viajar mais. Cara, você vai descobrindo, você vai descobrindo uma força. A gente foi pra Itália com o Joaquim, a gente foi pra Paris. Joaquim em Paris, ele ia show. E eu sei muito. Cara, ele comia, o Joaquim em qualquer lugar do mundo que a gente viaja com ele, qualquer lugar que ele para pra comer uma coisinha, um bolinho, um negocinho, uma massa, ele fala, pai, essa é a melhor massa que eu comi. Isso é a coisa mais linda de se ouvir de uma criança. Não, primeiro que você tá vendo alguém... Olha a Torre Eiffel, assim, encantado. A gente naquela roda gigante, né? E eu falando, filho, a gente vai ter que dormir aqui nessa roda gigante. Ele fala, pai, a gente tá em Paris, a gente vai dormir. Muito pequenininho, assim. Muito bebezinho. Quando a gente teve a oportunidade, a gente colocou ele no carrinho. A primeira viagem foi pra Argentina, que era mais perto, assim. A gente foi pra uma coisa mais perto. E aí eu lembro disso, assim, a gente ia pra museu, a gente ia pros parques e ficava com ele nos parques. A gente também tentou trabalhar na nossa maternidade de alguma forma, e também inconsciente, a liberdade de você. Não deixar de fazer as nossas coisas. Não deixar de namorar, não deixar de se curtir. A gente se pega e colocando ele. Legal, e colocando assim. ele. A gente se pega legal, não, né, e colocando ele nessa história, não tirando ele, não trazendo assim, o Joaquim nasceu e agora temos um problema. Não, isso, a vida é isso. Isso é o que tá no episódio do... Cara, não pode ser um problema, gente. Aquele ser, ele nasce e é inevitável, ele precisa de você. Se não for você, vai ser da sua rede de apoio, mas alguém vai precisar olhar para aquele ser. Ele não vai saber fazer as coisas. E cabe a nós respirar, exatamente, respirar e falar, bora, vamos aprender a fazer isso juntos. E eu acho que, tendo esse apoio do Julinho, que era um cara que estava pronto ali, só não tinha as tetinhas, mas o resto ele tinha tudo. Mas até cogitei, né? Ele até teve um dia que ele falou, amor, dá vontade de amamentar. Eu falei, filho. Cara, tem uma música do Gonzaguinha, eu sou apaixonado pelo Gonzaguinha, eu já fiz o Gonzaguinha no cinema, né? E o Gonzaguinha, eu tenho uma conexão muito forte com o que ele pensa, assim. E com a poesia dele, que eu acho extremamente simples e extremamente profunda, né? Ele fala de coisa, todo mundo consegue entender a poesia dele e é super profundo. E ele tem uma música que chama Grávido,
que ele fala, eu não vou cantar aqui, mas é grávida, por que um homem não pode, sabe? Ele questiona essa coisa da gravidez, assim, e eu acho lindo isso, porque, cara, se eu pudesse, eu teria uma barriga. Gente, eu só não tive o segundo Taina, filho porque eu ia achar a coisa mais linda. Eu tava com essa curiosidade, por que vocês não a gente tem pensado nisso, mas como não é uma decisão, é muito mais da mulher do que do homem, eu deixo pra ela, entendeu? Sabe que eu acho que o fato de eu ter tido uma maternidade muito ela presente... Ela sabe que por mim... Eu tenho muita consciência do que é ser mãe. Uhum. Eu hoje entendo completamente as mulheres que não querem ter filho. E eu acho maravilhoso quando uma mulher tem essa consciência, porque é uma responsabilidade enorme e pro resto da vida. Então, se você realmente não se prepara psicologicamente para exercer esse papel, vai ser muito difícil. E vai ser difícil também para essa criança, porque ela é a próxima geração. Tudo que você tem para ensinar para ela, você está formando um ser. Claro. Então é muito importante. Eu acho que essa consciência e o fato de eu ter sido muito presente na gestação do Joaquim, ter mergulhado muito, hoje eu tenho uma cabeça assim, eu vou ser essa mesma mãe? Essa dedicação, esse tempo, esse cuidado, essa escuta. Vou abrir mão da Ellen por 3, exatamente, 4 eu tô aninhos. amando a Ellen. Eu tô amando esse momento. Eu tô amando que a gente tá viajando sozinho também. É uma delícia viajar com o Joaquim, mas é uma delícia poder viajar só com ele. É uma delícia ter um show e ir ao show. Sabe, trabalhar, sei demais, escrever projetos. Eu tô sabe? Então, assim, é muita coisa. Envolve muita coisa, Sim. mas eu sei da função e eu amo a função de ser mãe. Então, conciliar essas duas coisas hoje, eu tenho uma consciência que eu repenso se eu quero, se eu tô pronta para esse segundo filho, ou se eu vou ter esse segundo filho com uma estrutura que eu não tive na primeira gestação, e tá tudo bem. Gente, vamos sair pra jantar? A gente até a gente tá na cogitou, mesma fase da vida. A gente até cogitou essa possibilidade de eu chegar mais junto pra gente poder ter esse segundo filho. Ou ele fica mais tempo. Eu fico um tempo parado, entendeu? Pra ela poder continuar os projetos trabalhando, dela. fazendo as minhas coisas, porque eu vivi a maternidade intensamente, óbvio, eu abdiquei de muito tempo de trabalho. Então, quando eu tive esse estalo de que saudade do meu trabalho, de quem eu sou, da minha vida. O Joaquim tinha 3, 4 anos de idade. Eu tive que correr atrás de muita coisa que o Julinho não precisou. Então ele estava exercendo o papel dele de pai, com alegria, com beleza, que era o sonho dele, num momento da carreira dele que ele estava muito estruturado. Então eu tive esse momento depois, mais pra frente, de ter que ir atrás numa corrida... Reestruturar, numa corrida um pouquinho diferente da dele, quase que hoje me faz pensar no segundo filho com essa maturidade de, peraí, como vai ser agora essa maternidade? De que jeito eu quero fazer isso, né? De que jeito eu vou fazer isso? E aí também tem todas as milhares de variáveis, né, que a gente estava falando lá na cabeça, que é, talvez, é um filho novo. Né? Essa gestação, eu penso muito que estou no mesmo dilema. Será que a minha gravidez foi maravilhosa? Será que vai ser a segunda? Será que o parto vai... Eu tive um parto vaginal dos sonhos. Será que vai de novo? Será que meu puerpério eu vou afundar ou não vou? Então é para sempre, e a gente... Para sempre esse dilema, né? Que é sempre uma roletinha russa, cada né, gravidez, enfim. E a gente falou de liberdade, né, de a gente perder o medo, de bons aprendizados que vêm de momentos bons, né, de escolhas que vocês juntos conseguiram fazer fáceis, que foram fluidas. Agora, eu acho que também, no começo do episódio, vocês falaram da primeira perda gestacional, que fez vocês ali virarem potência, e eu acho que porque na dor a gente sacou que a gente tinha... Na dor é uma velocidade de aprendizado. Eu quero até chamar o nosso saque da mãe, que é a Tainá. Cadê a Tainá? Vou dar um microfone para a Tainá. Vai contar pra gente um pouquinho, que às vezes nem tudo sai como a gente planejou, e às vezes o cenário surpreende a gente, né, Tainá? E vendo, a gente nunca imaginou passar por situações e histórias, e daí eu acho que o aprendizado vem vezes 1 milhão. Eu queria ouvir a sua história. É isso mesmo. Eu tive a Laura, né? Eu tenho 2 filhas, a Laura de 3 anos hoje, e a Malu tá com 8 meses. Mas a Laura, quando ela tinha 5 meses, ela pegou bronquiolite, precisou internar, enfim, entubou e pegou uma bactéria intra-hospitalar, que foi o rotavírus, né, um vírus, na verdade, que afetou o intestino. E aí ela perdeu 80% do intestino, teve que ficar dependente de nutrição parenteral, ela teve 4 paradas cardíacas, quase foi a óbito.
e os médicos não acreditavam que ela ia sobreviver, né? E assim, nessa última parada cardíaca que ela teve, assim que os médicos saíram da sala, porque teve que abrir a barriga dela no leito mesmo da UTI, porque não dava tempo para ir pro centro cirúrgico. Meu Deus. Oxe, Assim que ela voltou dessa parada cardíaca, os médicos pediram para limpar o leito, né? Porque tava um caos. E aí liberou a gente para entrar, eu e o meu marido. E ali do lado dela, a gente segurando na mãozinha dela, lá entubada, ela abriu os olhos. Abriu os olhos e olhou pra gente. Então, assim, naquele momento que a gente tava precisando muito passar força pra ela, quem passou força pra gente foi ela. Então, assim, das coisas mais valiosas que ela nos ensinou é que vale a pena viver. Vale a pena ter fé, vale a pena acreditar até o último minuto, porque se nem ela desistiu da vida dela, que é tudo que a gente tem, porque nós, como pai e mãe, né, iria desistir. E de lá para cá todas as outras coisas que a gente já citou aqui nessa roda, né? A gente se reeducar para poder educar eles da melhor forma, a gente aprender a valorizar cada momento que parece ser simples no cotidiano, mas não é, né? É uma dádiva de Deus. Então, a gente aprende desde lá da escolha do parto, que a gente escolhe a melhor via, né, para o nosso filho nascer, entre tantas outras coisas. Essa foi a maior lição que ela me ensinou. Ai, que coisa mais Meu linda, Deus. gente. É Quantos aninhos ela impressionante. Tá com 3. Mas ela, na época ela teve, que a gente passou por tudo isso, né? Foi de 5 para 6 meses. E a gente ficou nisso durante 2 anos. Nossa. Uau. 2 anos. Entre idas e vindas hospitalares. Por conta do intestino. Ficou em casa de home care, com catéter, com bolsa de ileostomia. Hoje, graças a Deus, ela já reverteu. Ela não tem mais a bolsa de ileostomia. Ai, fez a maravilha. reabilitação Ai, que intestinal. que bom. Já leva uma vida... Tem 1 ano que ela já leva uma vida normal. Mas assim, mesmo diante das dificuldades, das limitações dela, o que ela nos ensinou foi isso. Que vale a pena viver. Ainda que você tenha um catéter, ainda que você tenha uma bolsa de ileostomia, a nossa vida vale e a nossa vida vale muito, né? Então, a gente precisa valorizar isso. Então, eu lembro que no dia a dia eu ficava, meu Deus, eu queria tanto que a minha filha pudesse fazer coisa que a outra criança faz, que é tão normal e aquela mãe não tá se dando conta que aquilo é uma dádiva, que aquilo é importante, sobre isso. né? E ela completou 3 anos agora. E até uma das coisas que a gente agradeceu foi isso. Achei muito lindo Que você lindo. falar que quando você mais precisou de força, para dar força para ela, quem te deu força foi ela. Total. E me trouxe muito as minhas trocas com você, com a TT, indo, né, abrir o coraçãozinho com 3, 4, 5 meses, não sei quantos meses ela De 2 para 3. 2 para 3 A meses. Tereza também, né? E eu me teve- lembro de falar com a Tayla, e a Tayla, tipo assim, leoa, ela vai acontecer isso, e papapá, e eu, tá tudo ótimo, vai ser ótimo, eu desligava, e eu, na minha casa, morria por dentro. Cara, Eu como a desligava o gente telefone, eu tô fica. toda arrepiada, eu ia derretendo. E eu falava pro meu marido assim, falei, como essa mulher tá lidando com isso desse jeito? Tipo assim, como? A Tayla sempre teve ela sempre foi mais tratorzão com a vida, assim, que a vida dela desde sempre já botou ela pra... E ultimamente eu ando o quê? Vocês que estão aqui nessa 5ª temporada, eu só choro. Eu sento aqui e só choro. Mas muito que você quer falar, né? Que bom que você chora. Tá vendo? eu Que resolvi bom, nessa mas quinta temporada muito só melhor sentar ser e chorar. emocionada, Tayla. Mas tá tudo bem. Muito melhor. A gente estava conversando um pouco antes, né, dessa roda, que a gente tem filhos em idades parecidas, né? O meu vai fazer 3 em agosto, eu tenho de 9 meses agora. E o mais novo também passou por episódios de bronquiolite, não precisou ser entubado, mas foram 3 internações em 3 meses. Então, enfim, sinta a minha solidariedade, né? É um momento extremamente delicado. E sobre isso, né, que a Júlia dizia, de como a gente, mãe, reage, óbvio que cada jeito é único, mas eu senti muito aquela ideia de que eu tenho que ser forte, não tenho outra opção que não seja confiar, que não seja tentar tocar a vida e ter muita fé, óbvio.
enfim, depois que a gente sente o baque, né? Pelo menos eu estou sentindo agora em casa, fico imaginando como foi para vocês como casal, mas eu queria comentar da sua força e da força também como casal, se você puder contar, de ter um segundo bebê, né? Enfim, diante de todo esse cenário de saúde, de vocês cuidando da mais velha, e veio outra gravidez. Nós sempre queríamos, o planejamento sempre foi ter 2 filhos, né? 2 ou 3. E aí, depois que aconteceu todo esse episódio, eu falei, não dá, não quero mais. E aí foi até uma coisa que eu comentei com ela, que eu cheguei num ponto que eu me questionava, será que eu realmente não quero? Ou será que tudo isso que eu passei tá camuflando essa vontade, né, de ter outro filho? Porque a minha maior questão não era sobrecarga materna por a Laura precisar de alguns cuidados especiais, não era sobre isso. Era sobre como ela poderia se sentir diante da irmã. Ela tendo cuidados especiais e a irmã não. Então, além da comparação que ela poderia ter na escola, no dia a dia, num parque, ela teria também dentro de casa. Então, como que eu faria nessa situação, né? Então, esse foi meu maior questionamento. Bom, a questão é que quando nós tivemos alta do hospital, não deu tempo de eu pensar. A gente foi comemorar e aí no mês seguinte eu engravidei. E aí veio a Malu com 8 meses. Na alta do hospital, vocês fizeram. Ótimo. Não, e a importância, de novo, da conexão do casal, né? Porque tem casal que não precisou ir ao hospital e não tá comemorando nada em casa. É isso, Sim. porque assim, é o que eles estão falando aqui, né, o tempo inteiro, dessa conexão entre casal. E graças a Deus, assim, eu tive essa conexão e tenho até hoje com o meu marido, né? Então, no nosso momento mais difícil, que foi tudo isso que a gente passou, é onde a gente estava mais conectado. E quando veio essa segunda gravidez, ele estava mais pronto do que eu. Então, essa fortaleza, essa positividade que ele recebeu, essa notícia, foi aonde ele me puxou para isso também. Sim. Entendeu? Então, hoje, respondendo a sua pergunta, a segunda gestação, apesar de tudo isso, ela veio no momento mais oportuno possível. É o momento que Deus planejou, né? Que foi Ele que nos enviou. Então, nesse meio tempo de gestação, a Laura teve alta, ela fez a reabilitação intestinal e hoje ela leva uma vida normal. Então, tudo aquilo que eu estava sofrendo com antecedência foi desnecessário, porque não chegou a acontecer. E o amor entre irmãs é a coisa mais linda, né? E é uma doação infinita à maternidade. E se pudesse, eu faria tudo novamente. Você falou um negócio de reeducar, né? Que eu também falei, a gente falou no começo da cabeça, no começo do episódio. Cabeça, quem não sabe, é aquele textinho que a gente fala pra vocês no começo do episódio. Que eu vejo muito acontecendo ativamente na minha casa todos os dias. Desde uma bobagem que eu amava comer e aí a criança eu vou comer escondido na despensa, mas ao mesmo tempo eu falo, cara, olha como você é ridícula, você não tá cuidando de você. Tipo assim, a sua criança tá comendo brócolis e você tá mandando um salgadinho mais trash dos trashes dos trashes, escondido pra ela não ver. Ou um jeito de falar com meu marido que eu tinha, já meio sem paciência, quando eu não tava na relação nesse lugar aí que vocês estão. Aliás, a gente pode sair o casal pra gente... pra vocês, pra gente aprender com vocês. A gente passamos por fases muito impacientes um com o outro e tal, e daí você fala, opa, na frente dela... Eu vou segurar. Ou você vê ela repetindo, já vê ela repetindo. O Joaquim tem muito senso de humor. Então, ele faz uma coisa... eu e o Joaquim, a gente é muito parceiro. A gente ri muito junto. Então, o Julinho tem um mau humor que é engraçado habitual. De manhã. Eu e o Joaquim, a gente se une... Pra dar uma zoada. Pra dar uma zoada. E o Joaquim trouxe isso. Ele, com muito humor, ele tem um senso de humor, gente, assim, impressionante. E quebra ele, né? Mas não, ele e ela quebra também, ele porque várias vezes. Também, porque às vezes várias vezes ele aponta na aquelas hora. nossas manias, sabe? Ele imita, ele fala. Ele fala, mas... Não, né? e às vezes ele fala assim, cara, numa discussão que tá eu e Ellen falando uma coisa, né, tem um... Ele pontua. Já aconteceu da gente estar falando ele é o um mediador das nosso, discussões e ele aponta as nossas... Que maravilhoso. E ele fala, tá dando mas pai, também. Agora mesmo, recentemente, ele falou, pai, o que a minha mãe disse
não foi que ela não gostou do jeito que você falou, não do que você falou. Eu tô achando maravilhoso E eu fiz assim, esse momento do Joaquim. Eu olhei pra trás do carro assim Não, e falei, a minha meu filha Deus, tem 3 ele... anos. Ontem eu tava entendeu realmente tudo. discordando do pai dela. A gente tava discordando sobre uma coisa séria e ela tava pintando. E a gente sempre acha que eles não estão ouvindo, Tão né? ouvindo tudo. Legal, ó. Deixa eu só avisar vocês, eles estão sempre ouvindo. Sempre. Ou se não estão ouvindo, estão sentindo o rolê. Aí ela olhou e falou assim, papai, mamãe, chega os 2. Adoro. 3 anos. Foi a primeira vez que eu falei, acho. E era uma discussão simples, nada, né? A gente já tá tentando ter esse controle de afastar dela quando a gente for. Mas na hora eu falei, gente. Mas, cara, às vezes a gente não consegue também E é não natural, falar. tá tudo Sim. bem. Eu lembro da minha criação, assim, que meu pai e minha mãe falavam sobre tudo. A gente prestava E atenção em tudo. assistia tudo, A né? gente TV assistia. ligada o tempo todo, casa lotada e... E é isso, é E assim que a gente... acompanhando É, Não assim, tinha o regra tempo nenhuma, todo. né? Você podia Nenhuma. comer, dar pra comer a criança o que você quisesse, Se botar a TV quiser. ligada o dia inteiro. Não tinha ninguém te julgando, né? Agora falando dessa coisa, né, que da gente, como a gente fica forte, né, quando a gente precisa ficar forte como pai, assim, mãe. O Joaquim uma vez cortou o queixo, né, amor? Lembra? Aquela queixinho, conta rapidinho, ele cortou o queixo e eu tenho um problema com sangue, apesar de ter feito o sob pressão, eu não posso ver sangue. Eu uma vez cortei o dedo, eu fiquei, tipo, quase desmaiei, um cortezinho assim no dedo. Aí ele até tirou uma onda com a minha cara. Ele se trancou dentro do banheiro, eu falei, amor, eu posso te ajudar? E ele falou, não. Eu falei, o que aconteceu? Ele, eu tô no chão. Eu falei, tava "Você tá pelado desmaiado, no chão, Julinho? porque eu Abre precisava essa de porta." um lugar fresco, porque tava me dando um E negócio. ele tava filmando sob pressão. Eu E falei, aí não, não é tava, só pra possível. entender que, como Dedinho que eu sou com cortado. sangue. Aí o Joaquim cortou o queixo. E eu não posso ver sangue. Aí ele falou, cara, ele cortou o queixo e botou uma camisa assim. E eu falei, filho, você vai tirar essa camiseta, o pai vai olhar e a gente vai entender se precisa ir no médico ou não. Ele falou, tá bom, pai. E ele assim, calmão, assim, 3 anos, né, amor? Eu não 4 lembro anos. de 4. 4 anos. Aí ele tirou. Quando ele tirou, eu falei, nossa. Era um E corte. aí Apavorou a quando criança. ele viu... Não, Não, muito quando pelo ele contrário. viu que o Julinho se apavorou e eu já tava apavorada, ele fez assim, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Ele acalmou você. Ele acalmou. Não, e mas aí aí- eu falei, cara, eu não tô Não, mas aí acreditando. ele tava ele tava super calmo. Ele tava Chorando, bem. com E eu dor, também, eu mas- também. Eu também falei, filho, vamos para o hospital. E aí estamos no carro e ele foi com a camisetinha até o hospital sem chorar. Imagina um moleque de 4 anos com um corte assim gigante. E a gente falei, e eu falando, agora a gente vai entrar, a médica vai analisar, talvez tenha que fazer um negócio aí, filho. Beleza, a gente foi pro hospital, deitou na maca, a médica viu, falou, vamos ter que dar 4 pontos aí e tal, não sei o quê. Deita aí, pai, com ele. Aí eu deitei em cima dele assim, segurando o bracinho dele, olhando o queixo aqui, assim. Vai dar tudo certo, filho. E eu fortão. E vai dar tudo certo. Ele tirou, ela foi lá, lavou, e eu olhando o negócio. E eu vivendo sob pressão, eu tava vendo. Mas era tudo de mentira. Porque no sob pressão, como era tudo de mentira, eu brincava, fazia com sangue tudo certo. Aí, quando ela lavou e tal, e eu olhando tudo, eu fico, tô aqui com você, meu filho, tô aqui, meu filho, e ele... Fortão, assim, nem chorou. Ele só fez, ai, pai. Eu falei, tá tudo bem, filho. E ela deu o primeiro ponto, segundo ponto, 4º ponto. Quando ela deu o 4º ponto, Você desmaiou. que tava tudo certo, Você desmaiou. quase. Eu falei, gente, só um pouquinho que eu preciso... Não, ficou eu não conseguia pálido. falar direito, eu fiquei E pálido. nisso as enfermeiras Fui pro todas corredor, já fui chegaram. pro corredor, aí veio um segurança, falei, água, ele ali, senhor. Aí eu tomei água, sentei no chão, assim, do corredor do hospital, mal. Falei, gente, eu preciso que lá ver meu filho. Atendimento agora pro pai. Quando eu entro na sala, que eu entrei na sala, tinham 5 médicos. Por conta do sob pressão. Não, Os ele- caras falaram, olha aí o nosso doutor Foi aí. isso mesmo que eu vi. O Aí- doutor Evandro saiu daqui com a pressão baixa. Porque Aí eu, acompanhou. não, aí foi isso aí. Aí eu Ouvi. falei, cara, eu tô passando meio mal, aí senta aí, eu branco, os médicos tudo me ajudando. Aí um deles falou, não acredito, nosso herói passou mal com um cortezinho desse tamanho. E eu quase desmaiando, cara, mas foi isso, eu fui até o momento que tava tudo certo. Quando eu vi que tava tudo certo, eu... Não, a gente tira forças. É impressionante. A gente nem imagina que é tem, né? impressionante, né? Impressionante. Essa força que a gente, esse instinto que a gente tem, né? Que a gente carrega. É muito Oi, doido. gente, tudo bem? Meu nome é Carol. Eu queria contar, assim, que eu me identifiquei tanto com a história de vocês dois, do Júlio e da Ellen, porque
É muito parecida. Obviamente, em situações diferentes. Meu marido é CLT, é outras vivências e tal. Mas ele foi o pai que tudo o que ele não podia fazer era a amamentação. Então, ele acordava antes, trocava a fralda, Olha me que trazia legal isso. ela pra mamar. E aí, depois, quando ela estava um pouquinho maior, ele fazia ela dormir todas as noites, porque era o tempo que ele estava fora de casa. Aí teve pandemia, ficou dentro de casa e ele falava bem assim, eu não sei como que você consegue. Como que você dá conta de cuidar dela, da casa, e, tipo, não sobra tempo pra gente. E eu sou uma pessoa que sempre quis ter 3 filhos. E aí, quando a Clara nasceu, eu me entreguei tanto, eu me identifiquei demais, porque eu fiquei exatamente 4 anos. Em função dela, a Clara mamou até os 4 anos. E aí, eu tive que achar uma alternativa aí, porque eu me apaguei completamente, mas a gente precisava ganhar dinheiro. O salário dele não estava comportando tudo, numa casa não dava. E eu precisava também fazer alguma coisa além da maternidade. E aí foi quando eu criei a Doçura de Clara, que é uma confeitaria. E em função muito dela, para mim poder estar junto dela. E aí hoje eu penso muito, será que eu quero isso de novo? Porque eu sempre quis ser muito, muito mãe. Eu falo que eu nasci para ser mãe. E aí, abandonar... Porque eu me abandonei completamente. Eu fui fazer a primeira viagem com as amigas agora. A Clara está com 6 anos. Esse ano. E aí, uma coisa que eu acho que ela mais me ensinou é sobre finitude. Sobre a gente saber que tudo passa, tudo acaba. Momentos bons, ruins. E a gente pensar também em se cuidar mais. Porque a gente fala bem... cuida muito deles, esquece da gente, e a gente não consegue entender que cuidando da gente é a melhor forma de cuidar deles. Exatamente. Total. E agora, em março, a gente perdeu meu sogro pro câncer, e eu falei, não, eu preciso fazer um check-up, ver tudo, porque eu não posso morrer. Como que ela vai ficar sem mim? Sabe? Porque é muito a gente, assim, ainda, né? Hoje, meu marido ainda trabalha 3 dias home, então... dá uma ajudada, assim, legal. Mas é muito a mãe ainda, mesmo tendo um companheiro, assim, muito parceiro, muito pai. E outra coisa que você falou que eu acho muito legal é que quando o pai, é muito aplauso, super pai. Ninguém nunca chamou mãe de super mãe. Exatamente. E a mãe se dá total. Exato, não tem... Para a Pro vida, filho. 4 anos. 4 sempre. anos foi Não, por isso que essa coisa de... exatamente. Eu não me vanglorio por causa disso, porque eu acho, cara... Ser mãe é uma coisa muito difícil, cara. É muito difícil, assim. É um trabalho muito árduo mesmo. É diário, né? Não, e mesmo com a presença do Julinho, sempre sobrava muito mais para mim. É natural, até hoje. Sabe o Joaquim tem eu uma disse? relação com o Julinho linda, eles são muito amigos. Mas até hoje, assim, eu brinco com o Julinho pode viajar, ficar fora, mas quem ele procura no final do dia, quando ele chega da escola, mãe, eu queria que você ficasse um pouquinho comigo, vendo uma série, lê esse livro comigo. Ele me chama para ficar com ele. Ele faz isso com o Julinho de outras formas, mas ele pede para mim de um jeito, até hoje, com 10 anos, que eu sinto que ele tem uma necessidade de me ter um pouquinho, sabe, de estar ainda dentro de mim. Esse laço É uma eterno. loucura, assim. Eu olho nos olhos dele e eu falo assim, cara, até hoje ele precisa estar no meu colo, ele precisa do meu colo, ele precisa de mim. Ele tem essa relação com o Julinho, mas não se compara com a demanda e a procura que é a mãe. Eu tinha uma coisa muito doida que eu sabe quando é que eu descansava? Quando eu ia trabalhar no Rio de Janeiro. Mas meu marido fala isso. Quando eu ia Os meus trabalhar dias no melhores são hotel, os eu 2 falava, dias que nossa, trabalho eu ia fora. trabalhar e eu vou descansar. Eu não deixava o Julinho dormir. Eu não fui fácil também. Isso que você Ele falou chegava e falava, vai cuidar dele. de cuidado, eu vejo muito que a mãe, na hora que mais precisa, a criança mais precisa, ela vai atrás da mãe. E eu tenho um problema na coluna, eu fiz uma cirurgia porque eu não conseguia brincar com minha filha sentada no chão. Eu fiz a cirurgia para poder brincar com ela. Que legal. Não adiantou. Não Continuou continuo sem não conseguir conseguindo. sentar. Só passei pela cirurgia da coluna. Mas brincar, ela não me chama.
eu falo, vamos brincar de alguma coisa? Ah, não, mamãe, chama o papai, você não tá ocupada? Você não tem encomenda? Você não tem que fazer alguma coisa? Não, e porque também tem aquela coisa confortável que é o pai, putz, mas que é você. Não, putz, mas é você. O pai, ele tem que ralar um pouquinho mais. Tá na nossa entranha, sabe? É muito visceral, é isso. Então, assim, a mãe vai ser a primeira opção, mas esse pai, ele tem que ir lá ralar para ocupar o espaço dele. É diferente, o reconhecimento, ele vai se dando na miudeza porque é muito da forte rotina a gestação e depois parir é um ato muito poderoso e forte. E você prepara o nosso corpo e tudo, e não prepara né? o corpo dos homens. Então, assim, se não tem... A relação, ela é construída, né? Pra mãe ou pro pai e diariamente. Mas pro pai, ela é mais custosa. Ela é literalmente do zero, E né? eu começo várias coisas. A historinha a mamãe não sabe, só o papai sabe contar. Então eu contribuo como isso a mamãe não sabe. Vai falar com o papai, procura com o papai. E o meu marido também ocupa o espaço dele. E ter essa criança que procura e acha, né? Então, ter a sorte, o privilégio de uma criança que procura esse pai e encontra nele. Mas muitas vezes eu pego o pai pela cabeça, pelo cabelo, eu pego o pai pelo cabelo e puxo e falo, ocupa esse espaço que ele é seu. Tipo, se espalha aí. Ai, mas eu não quero, não aceita. Você se espalha. Então não tá dormindo com você, vai dormir com você 1 mês. Porque daí ela vai acostumar a dormir com você. Então, na hora de dormir, vou encontrar com a marida e vou jantar com ela. E aí você resolve. Sabe? Porque se não vem, né, de fábrica já essa ocupar esse espaço, a gente vai fazendo, né? Vocês que estão concordando? Para que a gente possa aprender com os nossos filhos, eu acho que é um exercício muito grande também de humildade, né? Muito. Total. Caraca, e de entender que eles têm um tanto para ensinar a gente. Como é que vocês trabalham essa questão da humildade, assim, entre essa relação pai e filho? Cara, assim? e o meu filho ultimamente tem tido opiniões mais contundentes que as minhas, assim. Então, eu tenho aprendido muito com ele, assim. Ele é um menino... E eu sou um pai bem humilde, assim. Eu me coloco nesse lugar do aprendiz sempre, sabe? Eu não acho que eu sou dono da razão e eu acho que por ter um pai que foi muito sargentão, assim, meu pai era um cara que tinha dono da verdade, assim. Hoje não, ele se reciclou, é um cara maravilhoso, né, amor? Um cara que ouve, que muda de opinião, mas no começo ele era um pai muito autoritário, assim. E eu faço esse exercício contrário com meu filho, de ser o cara que... Tô aprendendo. E a gente tenta também apontar de uma maneira saudável. Um pro outro. Muitas vezes. Como é que essa dinâmica, assim? Cara, às vezes direto. o Julinho Ontem fala... a gente teve uma discussão, assim, eu e ela. Uma ideia que ele tem a respeito de eu tava uma com uma coisa... ideia toda formada, eu tava que eu não super concordo, seguro, mas a Ellen tocou num ponto que ela eu não me concordo, ou eu percebo já que o Joaquim... Claro, mudei tudo, não cara. é esse tipo de pessoa, o que é natural. Cara, são 2 pessoas com muita opinião aqui. Não é fácil. O Julinho disse desumilde, eu não sei se eu sou tão humilde. Também é bem tranquilo. Eu tenho muita opinião. Eu sou uma pessoa... Cara, eu fico o tempo todo, quando eu vou falar uma coisa pro Joaquim, na hora que eu falei, eu já penso assim, ai meu Deus, eu acho que eu coloquei demais a minha ideia. Peraí. Mas filho, o que você acha? Eu tento consertar na hora. Mas, não, o que eu falei, assim, não precisa ser exatamente desse jeito. A mamãe acha que é assim. Mas sabe, eu tento fazer esse exercício. É muita humildade. De fazer... E nem só a humildade, a conexão. Não, de fazer ele... De estar atento Exato. ao outro. Ele me dá uma troca. Dele elaborar, às vezes né, também, acontece, informar a própria não, opinião. e às vezes acontece de eu ter dado opinião e não ter dado tempo dele fazer essa troca, de falar a opinião dele, e eu vejo nos olhos dele que eu impus algo que talvez ele não gostou e não foi bacana pra ele. E dói em mim. Aí passa um tempinho, eu vou lá, peço um abraço e falo, aquilo que a mamãe falou daquele jeito, eu não acho que é exatamente assim. Sabe, eu tento consertar. É tão lindo mas também é a gente diário. pedir desculpa, É né? diário, Falar, mamãe Júlia, é errou. diário. Sabe que eu não errou, esqueço a filha. primeira vez que eu pedi, eu demorei pra pedir desculpa pro meu filho. Pra eu enxergar, não é nem pra pedir desculpa, mas pra eu enxergar que eu tinha errado com alguma coisa. Eu tenho um bebê, né? Então, por enquanto, assim, eu achava que eu tava ali. Tá tudo aqui, E aí, ó, na briga isso é novo, na briga entre Tereza e Chico, e ele batendo muito na irmã, eu perdi a paciência, eu gritei com ele, e eu fiquei muito mal, isso eu já contei, ele chorou, quer dizer, eu chorei, ele só ficou com o olhinho estatalado assim, porque eu nunca tinha subido a voz pra ele. E quando eu pedi desculpa pela primeira vez, que eu olhei no fundo no olho dele e pedi desculpa, e a forma com que ele me olhou, a conexão que rolou ali, Isso é tipo, muito importante. foi muito
muito forte, assim. Eu acho que E Isso é muito... Olha É muito a importância importante o de estar filho atento, saber que de a ter gente escuta. erra. Errar é humano, gente. É tipo. E eu a acho que isso a gente- maternidade traz pra gente, né? Muito. De deixar a ideia de que né, todo mundo tem questões com pai, com mãe, e de passar a olhar eles, cara, eles também foram filhos e eles também estão aprendendo a lidar. Fizeram o melhor que puderam. Imagina a minha mãe A gente com tá 10 errando o tempo filhos. todo fazendo o melhor que a gente pode. Tantas pessoas pensando diferente, impondo para ela maneiras de pensar diferente, o quanto ela teve que trabalhar a humildade, a paciência, sabe? Né? Não olhar só para ela, imagina, ela absolutamente não conseguiu mesmo. Mas para nós, né, que a gente tem esse privilégio de ter essa cabeça mais moderna, né, não se aprisionar a essa maternidade antiga, eu vejo que ainda assim a gente tem que cuidar com a ideia de que o que a gente pensa é absoluto. E até porque para os nossos filhos nós vamos ser caretas e velhos e antigos. Exato. Nas ideias Daqui a e nas... pouquinho, né? A adolescência tá chegando A aí, gente já galera. Não ser tão Pô, 10 radical, anos Então, aqui assim, já tá. ceder de verdade, ouvir o que aquela criança tem para dizer. Ela vai te dar, Não- ela vai te dar muita coisa se você realmente parar para observar, Eu para tenho olhar visto para ela. muita coisa sobre isso, assim, o quanto, assim, no momento, o que tem de mais potente na criação, no amparo, é a escuta, né? Escuta. E a gente sempre costuma falar que, a gente fala, né, a gente já falou das fases, né, tá difícil, mas vai passar, tá Vai difícil, passar, mas vai vai passar. E a gente costuma dizer que sempre a fase mais difícil, o desafio mais difícil é o que a gente está vivendo agora, porque querendo ou não é o novo, o resto já passou. Mas olhando para essa história de vocês até aqui, né, 10 anos, quase 10, né? Ou já tem 10? A gente já vai fazer tem 12. Não. Ah, Do o Joaquim. 10. 10. Qual foi, o que vocês acham que foi o maior desafio para vocês? O maior desafio. Caramba. O desafio é diário, assim, mas o maior desafio... É muito amor. doido dizer Me isso. ajuda. Mas... Eu acho que cada um vai ter um, eu acho. Dificilmente vai pensando ser aqui. o... Não, assim, eu acho que a gente tem uma sintonia e uma forma de pensar a criação muito parecida por conta dessa essência de família, de estrutura. Deve facilitar um tanto. Isso Muito. facilita muito, A gente tem a Thay. mesma ideia. Assim, Porque, às impressionante. vezes, no desespero, no momento de... Puta, como é que o que eu faço? Eu lembro do Julinho sair correndo e ir até a farmácia, voltar com um monte de chupeta de todas as marcas possíveis para tentar acalmar ali a situação. O Joaquim estava chorando muito, eu estava cansada de amamentar, era livre demanda. E na mesma medida que ele trouxe a quantidade de chupeta e a gente testou e o Joaquim cuspia, a gente se olhou e começou a rir daquilo. Então a gente tinha muito senso de humor. E a gente segue tentando ainda manter esse senso de humor. Mas, cara, o maior desafio... Cara, o Julinho é muito cheio de opinião também e Eu acho que o melhor desafio... Eu não sei, assim. O maior desafio... Ah, peguei você! Pegou Você mesmo. pegou super, porque... Qual o maior Eu desafio? acho que... Eu acho que o maior desafio é entender as Tem uma fases assim que vão fluidez, o tempo aparecendo, passou sabe? rápido pra As gente. surpresas que a idade vai trazendo, assim, são os maiores desafios, assim, essas mudanças de um bebê que de repente vira uma criança, que vira já um pré-adolescente. Eu acho que essas viradas, assim, de você sacar que seu filho está indo pro mundo devagarinho, sabe? Esse é eu acho que é difícil, porque... Tá tudo bem, tá tudo bem. O desafio, ele é constante, mas Com eu certeza. acho que ele tem link com a escuta, com o que ele está trazendo pra gente. Se você realmente está conectado com seu filho e sabe em que momento ele está, ou tem uma ideia de que momento ele está, A gente vai acabar o programa e depois vai sacar, pô, o maior desafio foi... Qual o maior desafio? Qual foi o maior desafio? Ó, tem uma convidada que quer falar e daí vocês pensam Isso, e a boa, gente boa. volta pra ver se repente aparece faz essa alguma pergunta coisa. de A novo. gente, Vai a ver essa gente pergunta. vê se veio alguma coisa. Meu nome é Daniela, sou mãe de 3, um de 14, que é o mais novo, um de 21 e uma do coração de 24. Como você, uma do coração de 24. Gente, esse maior desafio é a vida inteira. A vida inteira. Assim, esses dias eu ainda estava conversando com uma tia sobre criação e tudo mais, e eu falei que acho que a gente fica muito na expectativa. A hora que crescer, passa. A hora que crescer, passa. E eu tô achando a fase adulta, sei lá a pior de todas. Com 24, né?
com 21 e 24. Eu tô achando assim, sabe? Por quê? Porque é o que vocês falaram, é a escuta. Por sorte, isso que vocês relataram de pôr na mesa, nós temos esse costume de sentar à mesa e cada um fala a sua aflição, abre o seu coração, fala o que incomoda. Não, nós temos muita liberdade, os três. Liberdade Inclusive é Eduarda, que chegou em casa com 19 anos de idade. Então, assim, ela é minha sobrinha, virou minha filha. Tínhamos convivência, mas era uma convivência... Ela morava no Sul e nós em São Paulo. Então, assim, ela se encaixou perfeitamente nisso, porque ela estava procurando isso. Ela estava procurando escuta. Ela estava procurando colo e escuta. Então, assim, é eterno, é eterno. O meu mais velho, há 4 anos atrás, entrou na faculdade. Eu lembro que, assim, alugamos o apartamento, ele ficou... E eu tenho na imagem a foto, assim... a gente não ia embora no dia da mudança dele, e ele parado em pé no portão. E assim, ele é TEA nível 1, só que assim, com altas habilidades, então a dificuldade é bem menor. E assim, você indo embora, e olhando no portão falando, meu Deus, ele nunca estava debaixo da minha asa, e eu tô deixando ele lá. E foi um aprendizado assim, tanto pra gente quanto pra ele, maravilhoso. Assim, sabe, foi 4 anos, ele ficou lá esses 4 anos, hoje é outra pessoa, você conversa, você explica, mas pra gente é difícil. Por quê? Porque crescemos com o intuito do quê? Esse caminho é mais fácil. Por que você não escolhe esse caminho? Não, eles não vão escolher esse caminho. Esquece. E assim, agora é brincadeira, né? Eu tenho 49 anos, gente. Eu sou chamada de velha da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Até a hora que eu vou dormir. Então, assim, acostumem. Que é o jeito carinhoso de dizerem, eu te amo. E outra coisa. Cama compartilhada, 10 anos de idade. O meu tem 21. Quando ele não tá bem, ele vai parar na minha cama. Mas tudo bem. Ai, que incrível, incrível. Falando nisso, né, que você é chamada de velha até hoje, né, a gente tem uma pauta aqui sobre essa geração que a gente estava falando antes, né, que a gente estava falando dos nossos pais e essa nova geração nossa de uma maternidade, paternidade diferente, graças a Deus, e construir uma nova geração, né. Toda geração mais velha sempre fala, no meu tempo era melhor. Como que vocês acreditam que a gente pode derrubar esse estigma, né, de entender que não existe um tempo melhor ou pior, só tempos diferentes? Sim. Eu acho que o tempo melhor é o tempo agora. Sempre. Eu acho que essa coisa desse tempo que a gente vive hoje, né, tanta coisa, né, tantos tabus foram quebrados assim, né, eu acho maravilhoso quebrar esses tabus, sabe? Eu acho que nunca, por exemplo, a gente não sabia, não combinou como que a gente ia criar nosso filho. E a gente está criando para esse mundo de hoje, né? Para esse mundo que a gente está vendo. Que a gente... Foi extinto, mas não tinha Joaquim... desinformação. Eu acho que hoje a gente tem muita informação e que bom que a gente tem essa informação. Na época dos nossos pais era tudo velado. Hoje a gente dialoga com nossos filhos assim, de uma forma muito mais atualizada, né? A gente tem... O Joaquim nos ensina o tempo todo. Eu lembro o Joaquim com 2 anos de idade chegando da creche falando que queria usar rosa, né, amor? Porque rosa, que falavam na escola que rosa era de menina. Não, ele estava na primeira infância, assim, numa escolinha bem pertinho de casa. E aí, em algum momento, ele escolheu o personagem que era uma menina. E ele percebeu, muito pequenininho, que aquilo gerou algum desconforto com algum coleguinha. E ele trouxe pra gente, acho que eu tenho até filmado, porque na hora a gente correu para pegar o telefone, porque a gente achou tão surreal, que ele olhou para mim e falou assim, qual o problema, mãe? Se eu quiser brincar com a menina, com rosa, não tem problema, amanhã eu pego o menino, depois eu pego a menina. Não tem problema isso, mãe. Ele era muito com 2 aninhos. E hoje aí eu olhei e falei, tá funcionando. Porque é a nossa geração, são os assuntos que são falados dentro de casa, são os amigos que a gente leva para dentro de casa. É o que a gente escuta, é o que a gente lê, é o que a gente assiste. Ele era muito pequeno e ele trouxe essa questão já resolvida dentro dele. De que não tinha problema se ele ia brincar com a menina ou com o menino, se ele ia vestir o personagem que era menina ou ele ia hoje querer na no outro escola dia. ele é Então, o menino que anda com as meninas. Eu acho que ele é o menino que dialoga com as meninas. A comunicação, a informação da nossa geração traz tipo... com que a gente acredita que os nossos filhos vão se tornar pessoas melhores e que a falsa ideia de que antigamente era melhor. Existiam muitas coisas excelentes, porque a vida é bonita. E se você está disposta a amar o seu filho, dar amor para o seu filho, não tem
fórmula melhor. E isso nenhum tempo explica. E não é a atualidade que fala sobre amor. Amor é isso, é a vida inteira, é universal. Então, amar o filho é algo sagrado. Então, lá no passado, se tinha uma mãe presente amando a maternidade, que coisa linda. Cara, eu sou um cara que Mas é isso, a informação hoje traz a possibilidade da gente... Eu fui abençoado com pais que me incentivavam. Eu fui abençoado com pais que me botavam pra cima. Assim, tudo que eu fazia, meus pais aplaudiam. Então, minha autoestima é muito alta, assim. Eu invento, se eu deixar de ser ator hoje, eu vou inventar um negócio para fazer. Eu sei fazer, tenho várias habilidades, eu confio em mim. E é essa confiança que eu tento passar pro meu filho. Então, a gente aplaude muito o nosso filho. A gente fala para ele, cara, você é o cara, parabéns, você é bom, Para quando ele chegar nessa fase adulta, ele ter essa confiança que a gente tem, assim, né? Quanto mais a gente se mostra disposta a entrar no mundo dos nossos filhos e aprender com eles, mais os nossos laços se estreitam e a relação se fortalece, fazendo com que o vínculo se torne cada vez mais genuíno e verdadeiro. Esse episódio, sem dúvida, foi uma aula provando que o aprender, o brincar e a troca podem estar em todos os lugares e em todas as relações. A gente queria agradecer muitíssimo Ellen e Julinho. Obrigado. E a nossa plateia 1001 pela presença. O episódio de hoje acaba aqui, mas esperamos vocês na semana que vem. Até lá, beijos. Até. Obrigada, gente.